Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem. Vamos iniciar a nossa aula de gestão de processos. Eu me chamo Fábio Júnior, atualmente sou professor substituto aqui no campus Arinos. Vai ser uma jornada incrível de aprendizagem e de muitas descobertas e tratar dessa importância que é a gestão de processos na organização e ver todas as suas nuances, todos os seus impactos e todas as suas conjunturas que formam todo o processo organizacional. E nessa aula de hoje nós iremos tratar dois tópicos interessantes. Nós vamos falar um pouco do contexto histórico da gestão de processos, para a gente poder ter uma breve ideia de como surgiu e por que surgiu a gestão de processos. Em seguida, nós iremos abordar sobre alguns passos iniciais importantes sobre a gestão de processos. Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos à nossa aula. Então, iremos começar hoje falando um pouco da gestão de processo e trazer essa contextualização para vocês. Você já ouviu falar em processos? Você já ouviu falar também em gestão, não é mesmo? Então, a gente vai tratar um pouco de como que surgiu esses conceitos sobre a gestão de processos. E, na verdade, tudo isso teve um início num momento muito importante, que aconteceu com a intensificação do processo de globalização. Ali, inaugurou uma relação muito forte da economia, do Estado e da sociedade, e esse ritmo crescente assim, de empresas, de inovações tecnológicas, de comunicação, e até mesmo questões estruturais e sociais e econômicas, fizeram com que também crescesse a necessidade de você gerar processos também para executar todas as informações. E essa transição que a gente teve de uma sociedade industrial, desde a época lá da Revolução Industrial, para uma sociedade que a gente se encontra hoje com uma sociedade de informação, ocorreu nesse período muitas transformações. Além disso, muitos processos foram acontecidos. Então, essas transformações elas vão refletir aonde, pessoal? Na mudança, né, de modelo de produção ali nas empresas. Se você for pegar uma empresa lá da época do século 18, 17 e analisar as organizações hoje em tempos atuais, vocês vão perceber bastante diferenças entre elas, na forma de gerenciar, na forma de conduzir os seus colaboradores, na forma de se encontrar um ao outro e também não ser diferente na forma dos processos acontecerem ali dentro da organização. Então nós tivemos uma grande transformação, uma grande mudança, e a globalização e esse crescimento muito rápido trouxe essa necessidade de cada vez mais organizar os processos das empresas, de trazer um redesenho importante para que a gestão ocorresse de maneira efetiva e também de uma maneira totalmente produtiva, até porque nós precisamos de ser produtivos para atingir também os objetivos elencados ali para a organização. Então, a gente pode perceber que teve muitos impactos e surgimentos também de novos modelos, né, organizacionais, dinâmicas de mudanças organizacionais. A necessidade também, pessoal, dessa eficiência, também atrelada também com essa escala de ampliação do mercado, tanto a níveis globais e também atrelado também ao modelo de logística, também criou também o que a gente chamamos de mega conglomerados, ou seja, que é fusões, aquisições, alianças entre as empresas que vão surgindo ao longo do caminho. Observe, por exemplo, essa próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, onde vocês conseguem perceber aí, pessoal, toda a questão de mega conglomerados. E a gente colocou um exemplo aqui de um ramo alimentício. Vocês podem observar que ao centro nós temos aí marcas que são conhecidas, que todos vocês conhecem, como a Nestlé, Coca-Cola, Unilever e demais outras marcas, todas elas bem conhecidas, bem posicionadas no mercado. Mas observe que cada uma delas também nós temos subempresas que estão atreladas a ela, né? Como, por exemplo, a Coca-Cola, ela tem ali a Fanta, o refrigerante Fanta, que é um outro refrigerante, mas também que é pertencente à Coca-Cola. Já é uma empresa que está pertencente à Coca-Cola. E vários outros exemplos aí nas empresas, de outras empresas, como a Nestlé, que tem também vários outros tipos aí de empresas atrelados a ela, como, por exemplo, a gente consegue enxergar aqui algumas empresas da Nestlé, como, por exemplo,
A Beba, por exemplo, é uma empresa que é pertencente à Nestlé também. Então, a gente consegue observar aqui que a gente surgiu, que as empresas foram crescendo, nascendo também subempresas que puderam aí trazer um grande impacto, né? E essa realidade não é somente nas empresas, pessoal, do ramo alimentício, não. Em todos os setores, vários setores vivenciam essas transformações, onde a gente pode perceber de expansão, gerando também aí competitividade, tentando aí buscar concentrar os esforços em torno também das competências, dos negócios centrais, e controlando tudo isso e automatizando tudo isso. Por isso que se torna importante de todos os processos que são envolvidos ali dentro, né, todos os processos que são importantes para as empresas, né? A gente pode observar que essas mudanças podem trazer alguns impactos, né, que a gente pode observar. Eu trago aqui alguns exemplos, que são vários impactos, mas temos alguns exemplos aqui muito grandes que a gente pode observar através dessas mudanças dentro das empresas e como a gestão de processo ela pode fomentar tudo isso. Por exemplo, o aumento de nível também da exigência do consumidor. Quando você tem ali uma grande quantidade de empresas, uma grande quantidade de empresas que têm produtos a oferecer para a comunidade, para os clientes, para o público-alvo, é notório que os consumidores, por sua vez, vão buscar excelência, uma vez que tem uma gama de opções para eles, e assim se tornam ali algo que eles têm que pensar, eu vou buscar um produto que eu quero que tenha qualidade e inovação. E as empresas elas vão começar a trabalhar nos seus produtos para inovar e cada vez mais conquistar novos clientes que cada vez estão mais exigentes diante de tantas opções. Qual que será o diferencial diante de tantas outras opções de empresas? Formação de blocos econômicos também, abertura de fronteiras comerciais, ou seja, a gente pode também trazer toda essa questão com outros países, né, de empresas com outros países investindo nos nossos países, produtos que estão aqui de outros países estão no nosso solo, né, no nosso país também. A maior competitividade, né, competitividade entre as empresas, que é muito importante também trazer isso para as empresas, porque elas vão fomentar os seus produtos visando os seus consumidores também. O declínio de influência de movimentos de trabalhadores, ou seja, a gente pode perceber que às vezes quando os trabalhadores eles se movimentam muito, pode influenciar ali bastante, então a gente tem esse breve declínio, essa breve redução aí, também um aumento de população também, né, trazendo maiores expectativas de vidas e também novos padrões, né, de consumo, né. Uma coisa que a gente tem que também priorizar nesse processo que a gente está estudando aí, esse contexto histórico da gestão do processo. Olha só esse quadro que vocês estão observando aí. Traz uma informação muito importante. Essa necessidade de identificação e atendimento das expectativas internas dos stakeholders principalmente dos clientes, torna-se condição necessária à sobrevivência das organizações atuais, tanto quanto às suas interações e adaptações a mudanças do cenário mundial. Adaptar-se a mudanças requer às instituições uma completa modificação na sua forma de atuação. Essa adaptação é igualmente necessária para a organização e entidades públicas. O que podemos entender através desse destaque que eu coloquei para vocês? Que é muito importante que as empresas elas possam sempre estar atentas também com o atendimento das expectativas dos seus colaboradores e das partes ali interessadas das empresas, como os clientes, como os fornecedores, porque as pessoas elas têm que se adaptar também a essas mudanças, e as empresas também mudar aos gostos, né? Mudar também as exigências conforme os clientes vão trazendo. Então é importante que as empresas elas se adaptem a essas mudanças também, e para isso é importante que quando o mercado ele demanda essa mudança, é importante aí a gestão de processos entrar e também reestruturar tudo isso para a obtenção dos objetivos também da empresa. A criação também do conceito de valor público, que será abordado também nas próximas aulas, apresenta também para todas as empresas e organizações questionamentos também sobre a importância e a necessidade também da organização existir, né? Buscando também ali a atualização da metodologia para que possa atender essas expectativas.
Peter Drucker traz uma frase muito importante, muito interessante, que fala sobre isso, né? Ele fala que nada é menos produtivo do que tornar-se mais eficiente, e o que não deveria ser feito por nenhum de nós. Peter Drucker ele traz essa frase que é muito interessante, né? E como que surgiu, pessoal, a questão dos métodos, né, de gerenciamento ali na produção? Vários fatores foram determinados para as mudanças, né, que a gente pode observar atualmente nas empresas, que implicaram ali também em padrões de relacionamentos também diferenciados entre diversos setores. E esses novos métodos que vão surgindo vão trazendo também mudanças significativas, até na própria maneira da administração ali, controlar todas as gestões, toda a produção da empresa, né? E, assim, a quesito de literatura, a gente pode encontrar também a evolução também da gestão de processos que foi acontecida ao longo do tempo. Ao longo do tempo, nós tivemos um avanço desde o início, né, lá na Revolução Industrial, onde a gente pôde perceber um grande início ali das indústrias, até o momento que a gente está atual. E a gente vai falar agora para vocês entender um pouco desse processo. Olha só essa imagem que vem trazer um pouco essa linha do tempo que apresenta a gestão de processos e os seus marcos, também trazendo como os momentos em que determinadas temáticas elas também começaram a ser observadas ali dentro da empresa. Olha só, a gente tem ali alguns momentos importantes, como, por exemplo, o Taylorismo, o Fordismo, o pós-Fordismo, né, que é a administração flexível, e também os conceitos da gestão de processos também, do BPM, que é o Business Processes Management, que vem trazer também todos os processos ali de padrões de como que tem que fazer uma gestão de processos eficiente, a gente vai ver nas próximas aulas aí. Mas olha só essa imagem que vem retratar aqui a questão, né, de toda a evolução dos grandes marcos da gestão dos processos. Nós começamos na Revolução Industrial. Como a gente pode observar na história, a Revolução Industrial ela teve uma participação muito importante no quesito das organizações. Mas naquela época, não tinha muita padronização nos processos produtivos. As pessoas agiam ali de forma empírica. Então, começava a trabalhar de maneira que achava que era importante ele fazer e fazia. E muitas vezes os produtos eles não saíam padronizados, não saíam da maneira que deveriam atingir os objetivos pré-estabelecidos. E aí, em alguns momentos, notou-se a necessidade de ter esse momento ali de padronizar tudo isso. Eis então que entra em cena aí o Frederick Taylor, né, que traz uma abordagem que é hoje conhecida como Taylorismo, que é o pai da administração científica. Ele traz um sistema de gestão que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos. Ele era engenheiro, né, ali antes do século, por volta do século XIX, lá em 1911. Ele vem trazer os princípios da administração científica, né, onde ele quer cientificar, né, trazer toda essa questão da ciência nos processos de produção. Ele ali estudava e analisava, e ele traz uma maneira ali que naquela época era revolucionária para o modelo, para solucionar alguns problemas que existiam ali nas indústrias, né? Como, por exemplo, conflitos constantes dos empregados com os empregadores, a questão da baixa produtividade que era muito grande, a questão da despadronização também dos procedimentos, dos processos. Então, o Taylor ele começou a buscar utilizar novos métodos através da ciência. Eles estudavam ali para poder analisar e encontrar maneiras melhores de produzir, a melhor forma de você fazer e executar algumas atividades. E daí ele traz o estudo como, por exemplo, dos tempos e movimentos, qual o tempo melhor e que movimento melhor eu vou fazer para economizar tempo, pensando ali na produtividade, pensando ali também nos projetos. Depois a gente tem a abordagem também de Fordismo, né, que traz essa questão da linha de montagem, né, que vem a trazer toda a questão, né, de você padronizar os processos. E a partir do momento nós tivemos ali na Guerra Mundial, né, a necessidade, né, na Segunda Guerra Mundial, toda a questão logística que foi ali introduzido. Nós tivemos também a era da automatização, né, que foi uma necessidade muito grande do mercado, a informatização, que nós tivemos toda a questão do sistema, a globalização, né, e a World Class Manufacturing,
né, que vem trazer toda essa questão, né, de manufaturamento e tudo muito mais, que era muito importante e trouxe bastante impactos, né? E aí se traz a necessidade ali, a gente pode observar, da evolução de toda a gestão do processo e como isso pôde realmente trazer algumas ações, né, e aspectos também positivos, né? Para as organizações, para as empresas e para demais áreas ali, que a gente pode perceber que hoje se tornou grande, né, e se trouxe bastante impactos, né, na organização. Vale lembrar para vocês, pessoal, que nessa aula terá também alguns materiais, então leia os materiais, que terá mais detalhadamente cada um desses marcos aí, para que você possa ter um entendimento mais aprofundado, né, sobre a questão da gestão dos processos e seus possíveis marcos, tudo bem? Então, a gente tem aqui esses marcos que foram importantes aqui para a gestão do processo. Eu quero trazer para vocês, pessoal, agora, um pouquinho para a gente discutir sobre o processo em si. O que é um processo, né? Agora que você sabe um pouquinho, brevemente, aí, um pouco da evolução histórica, como a globalização ela foi importante nessa situação da gestão do processo, todos os seus marcos importantes. Então, o que é, de fato, um processo? Temos várias teorias, mas, de modo geral, os processos, eles realmente são sequências de atividades, de tarefas, que acontecem ali de forma ordenada, e que cada etapa ela vai consumir recursos com o objetivo de obter um resultado final esperado, resultado final este que foi estabelecido ali pela organização, pela empresa ou pela atividade que realmente foi exigido ali. Em outras palavras, gente, o que é um processo? Ele é o ato de transformar o que se tem naquilo que a gente deseja ter. E aí eu trago aqui uma definição da ISO 2015, que vem trazer o que é um processo. O processo é um conjunto de atividades interrelacionadas ou integradas que usam estradas para entregar um resultado pretendido. Então, você tem os objetivos e você vai ter todos os processos de atividades correlacionadas para a gente conseguir atingir esses objetivos, né? As entradas, ela é muito importante. Observe, por exemplo, essa imagem que explica para você como que funciona toda essa questão do processo. Nós temos as entradas, os processamentos e as saídas. As entradas são conhecidas como input e as saídas como outputs. As entradas, pessoal, elas também são chamadas de insumos, e as saídas podem ser meios tangíveis, né, que são o quê? As matérias-primas, né, como matérias, pessoas, equipamentos, componentes, tudo que é tangível ele pode ser considerado uma saída. Olha esse exemplo que está aí na imagem para vocês, de uma padaria, né, de uma produção de pães. O que seria na produção de pães? A entrada, o processamento e a saída. A entrada, como mostra então aí do exemplo, o pedreiro ele vai utilizar como entrada processos de ingredientes. Quais seriam os ingredientes, por exemplo, para a produção do pão? Farinha de trigo, sal, ovos, manteigas e demais ingredientes que são necessários para a fabricação do pão. Então, isso seria aqui as entradas, ou seja, tudo aquilo que vai ser necessário para que gere ali o processamento, que é o processo ali de transformações, né? O que vai acontecer ali? O conhecimento que o padeiro ali tem, o conhecimento, a expertise, ou até mesmo as receitas que ele tem ali para poder acompanhar, são as informações e as sequências e tudo muito mais que precisa ser necessário para a produção do pão, serão ali também bagagens necessárias para o processo de processamento, que ocorre ali quando o predeiro ele vai iniciar, né, as sequências pré-estabelecidas de atividades, como, por exemplo, a mistura desses ingredientes, conforme está dito ali no manual, né, das receitas, esperar a massa ser levada ao forno, esperar alguns minutos para a temperatura alcançar ali a temperatura para ser assado e tudo muito mais, né? E, por fim, nós temos ali a saída, né? O que seria as saídas, né? São os pães ali fresquinhos, né? Quentinhos, prontos para serem vendidos. Aquele produto final, sim, se concentra ali
as saídas. Então, esse aqui é um exemplo clássico, pessoal, de como que é a gestão de processos ali acontecendo. Isso aqui tudo é um processo acontecendo. Tivemos a entrada, o processamento e a saída. Todas as informações. Então, no nosso dia a dia, a gente pode encontrar maneiras que nos remete o que é o que é processo, né? Quando a gente sai da nossa casa e vai fazer uma atividade, né? Quando a gente vai no nosso trabalho, a gente tem processo acontecido ali. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós temos o quê? Processos. E olha só essa próxima imagem que vocês estão observando aí. O processamento, depois que a gente pode observar a questão das entradas e processamentos e saídas, também há outros dois elementos muito importantes que a gente pode levar em consideração, como, por exemplo, né, os fornecedores e os clientes. E olha só onde eles entram aí. O cliente ele está ali antes da entrada e após a saída nós temos os fornecedores. Os clientes, ele é responsável pela provisão, né, de insumos, né, a fonte das entradas, ou seja, os clientes, eles são as pessoas que vai requisitar os nossos produtos e serviços e ele vai nos oferecer subsídios, né, para a gente conseguir ter aquisição dos insumos. Já os fornecedores são as pessoas que vai nos dar ali todas as entradas necessárias para a gente conseguir. Então, veja bem, o cliente, ele é a pessoa que vai pegar, né, receber os nossos serviços, né, os produtos, enfim, e ele vai oferecer subsídio, né, ou seja, de dinheiro para poder nos dar ali, e os fornecedores, ele vai ser responsável pela provisão dos insumos ou fonte de entradas para que o cliente seja beneficiário de tudo isso, como mostra aqui a imagem. Né? Nós temos os clientes, nesse exemplo, por exemplo, da padaria, né? Da produção de pão, nós temos os clientes, que seriam supermercados, escolas, indústrias, que vão precisar do pão. As entradas seriam os ingredientes, maquinário, luz elétrica. As atividades, que seriam misturar o pão, deixar a massa secar, assar a massa. A saída, os pães quentes. E os fornecedores, que seriam a população local. Lembrando que os fornecedores, né, eles vão ser aquilo que vai nos oferecer insumos, né? Já os clientes vão nos oferecer subsídios para que a gente consiga ter aquisição dos materiais necessários, né? Para conseguir ali aderir a toda a gestão do processo. Então, tudo isso aqui compõe o processo. E dentro da gestão do processo, nós temos algumas abordagens, que nós chamamos de abordagem de gestão de processo, como vocês estão analisando aqui na próxima imagem. Nós temos aqui algumas abordagens, tá? Um dos desafios da boa gestão que a gente encontra na atualidade é, com certeza, gente, o domínio do conhecimento dos processos organizacionais. E isso é de muita importância, né, para as organizações. Isso a gente pode perceber no próprio gerenciamento do desempenho, na própria tomada de decisão, no dimensionamento da força do trabalho, na desburocratização, na manutenção da rotina, enfim, em vários processos que compõem ali a organização. E o gerenciamento do processo ele vai permitir uma visão sistêmica da organização, né, fazendo com que seja importante analisar todo o conjunto de processos interrelacionados, sempre com o cunho do quê? De atender às expectativas e os requisitos dos clientes, também dos usuários e dos cidadãos que estão ali envolvidos e que são partes interessadas. Então, nós podemos entender que são muitas variadas tecnologias que são utilizadas aí na gestão de processos e a gente destaca aqui algumas delas que são conhecidas como abordagem da gestão dos processos, como, por exemplo, a metodologia de análise e de solução de problemas, que é mais conhecida aí como o MESP, né? De origem japonesa, sob a denominação de Keiser Story. Ele é um método que acabou sendo amplamente muito utilizado aqui no Brasil, esse método, tá? O que consiste este método? Ele é um método que ele é prescritivo, racional, ele é estruturado, ele é sistêmico, ele tem esse objetivo de desenvolvimento de um processo de melhorias de um ambiente organizacional, por exemplo,
Para quê? Para solucionar problemas e para ter um resultado mais otimizado. Esse método ele é simples, ele é fácil, ele é rápido, ele é livre de aplicações também até mesmo nos serviços públicos, né? E sua implementação, ela pode ser isolada, como também ela pode ser sistêmica e pode ser conduzida a uma consultoria. Nas próximas aulas a gente vai ver mais detalhadamente um pouco sobre esses métodos e nos materiais que vai ser disponibilizado para vocês, tem mais detalhadamente explicando o que é o MESP, o que compõe e como implementar. Nós temos também, pessoal, a ISO, né, que é uma sigla em inglês, que do português quer dizer Organização Internacional para a Padronização. O que é a ISO? Né? Ela é uma das maiores organizações desenvolvedoras de normas no mundo, né? E a normalização está baseada em um documento que oferece também um modelo de padronização para a implementação de sistema de gestão de qualidade, que é mais conhecido aí pela sigla CGQ. E no Brasil, essas normas, elas são compostas pela sigla NBR, né? Então, elas são criadas e gerenciadas para a Associação Brasileira de Norma Técnica, mais conhecida aí como ABNT. Geralmente, pessoal, a ISO ela possui certificação de normalização para diversas áreas, principalmente ali a ISO 9000, que traz ali as questões de normas que são voltadas para a gestão de qualidade nas empresas. E também temos a ISO 14000, que estabelece também diretrizes para garantir boa implementação do sistema de gestão ambiental, que é a CGA, né, CGA. Entre as empresas, nós temos a ISO 17025, que trata da certificação de laboratórios também, e calibração de ensaios, enfim. Temos vários ISO que traz normas, né, de padronização de processos, e o nível de padronização de processos estabelecidos pelas normas, ela tem esse objetivo de ter credibilidade, né, e de gerar visibilidade, marketing, endomarketing, também nos processos de instituição. Nós temos também o BPM, que é uma sigla do inglês que quer dizer Business Process Management, que no português pode ser chamada de gestão de processos de negócios. Ela é uma disciplina que tem dentro da gestão, que tem por objetivo de olhar para os processos da empresa mais de forma assim, holística, né? Em outras palavras, na verdade, fazer uma gestão voltada para os processos e não para somente ali o departamento, né? A Associação Internacional Sem Fins Lucrativos, que trata ali da Associação de Business Process Management, Profissionais Internacional, ela traz ali, ela dedica-se aos avanços no conceito da BPM, e também das suas práticas, né, que são responsáveis também por uma das mais reconhecidas certificações profissionais na temática desse assunto. A associação é responsável também pela publicação do guia BPM C-Book, que tem por objetivo de trazer ali identificações e conhecimentos de visões de geral da área de conhecimentos, que fornece ali lista de atividades e tarefas comuns para ser feito, e é um método utilizado ali também para ter todo o modo integrados na metodologia, estrutura do trabalho e todos os processos que são envolvidos aqui dentro da organização. Nós temos também o mapeamento, né, de processos. O que é mapeamento de processos? É uma técnica utilizada pelas empresas para entender de forma clara e simples como uma unidade de negócio ela está operando, né? Representando cada passo de operação dessa unidade em termos de entradas, saídas e ações. E esse exercício de compreensão e documentação é fundamental para diversas metodologias e melhoria dos processos. Nós temos também aí o Just in Time, né? É um sistema de administração de produção que determina aí que nada deve ser produzido e transportado ou comprado antes da hora exata. O povo fala que, né, que Just in Time é bem da hora, tem essa tradução aí literal, e ela pode ser aplicada aí a qualquer organização.
para reduzir o que? Estoques, custos decorrentes e demais outros processos e atividades aí. O Just-in-Time também, ele é o principal pilar do sistema Toyota de produção, também conhecido como produção enxuta, como vocês já estudaram um pouco ali nos fundamentos de administração, né? Então, assim, é muito importante a gente ver que o Just-in-Time, ele é uma forma de gerenciamento de processo muito utilizado aí e que traz, assim, todas essas formas de como você pode estar produzindo na hora certa, comprando na hora certa, no momento certo. Outra abordagem, outra técnica utilizada é o Kanban, como mostra aqui o próximo slide. O Kanban. Esse termo ele vem do japonês, que significa aí, cartão visual. A metodologia do Kanban tem por objetivo ali controlar os fluxos, né, de produção visual através do quê? De sinalizações, de cartão de sinalizações. Ele é um sistema muito utilizado ali na década de Toyota. Embora esse sistema Kanban seja relativamente novos na tecnologia da informação, ou seja, TI, mas esse método ele está sendo utilizado aí há mais de 50 anos, né, na produção. Então, de forma geral, o Kanban ele é uma forma de você mostrar visualmente, através do cartão de visita e sinalização, todos os controles e fluxos de produção. Nós temos aí os 6 sigmas, que na verdade é um conjunto de prática para melhorar sistematicamente ali o processo ao eliminar defeitos, porque um defeito é definido como uma não conformidade de um produto ou serviço, né, com suas especificações. E o 6 Sigma ele vem justamente para eliminar os defeitos. O 6 Sigma, pessoal, também ele é definido como uma estratégia gerencial para promover mudanças na organização, fazendo com que se chegue melhorias no processo, os produtos e serviços, para satisfazer também os clientes. E por fim, nós temos aí também o redesenho de processo, que consiste aí em analisar e remodelar todo o processo existente, e de como que ele começa. Ele começa assim que a etapa de análise do processo atual ele é completado. A análise de um novo processo é desenvolvida de forma a atender novos objetivos e estratégias organizacionais, transformações, base tecnológica, alterações e expectativas dos clientes, mudanças legais, obsolência do sistema de equipamentos, corrigir as disfunções verificadas e incorporar também melhorias necessárias. A concepção de um novo processo começa com uma equipe de redesenho visando todo o trabalho efetuado nas etapas anteriores e os problemas a serem resolvidos. A inovação a ser efetuada deve ser analisada e os critérios e metas também devem ser estabelecidos para esse redesenho. Então, essas são algumas abordagens que a gente encontra dentro da gestão de processos, que são técnicas que são aplicadas dentro da gestão de processos. Nas próximas aulas a gente vai ver como que funciona tudo isso, quais são as ferramentas que utilizam para gerenciar processos e ver de forma prática tudo isso. Não esqueça de responder os fóruns de discussão, certo? Não esqueçam de participar dos fóruns de discussão, que são dispostos para complementar o conhecimento, você discutir em equipe, realizar as atividades propostas e também ler todos os materiais complementares para que você possa ir estudar e ter um estudo mais efetivo da disciplina, tudo bem? Para mais dúvidas, seguimos à disposição. Espero vocês na nossa próxima aula de gestão de processos. Desejo a todos vocês uma boa noite, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um tópico a ser discutido sobre a área de gestão de processos. Então, vamos abordar aqui conceitos ainda mais introdutórios para que possamos ter um entendimento mais claro, um entendimento mais ativo sobre o gerenciamento de processo
e como os processos ocorrem dentro da organização, como elas se organizam, como elas vão se desenvolvendo ali ao longo do entrelaçar das atividades dentro das organizações, tudo bem? Então, vamos dar continuidade nos assuntos pertinentes ao quesito de gestão de processo para melhores entendimentos e para abranger aí mais o conhecimento no quesito de gestão de processo. Então, vou fazer a apresentação aqui do slide para vocês, para que a gente possa dar continuidade aí aos conteúdos que iremos abordar na disciplina de gestão de processos. Então, vamos continuar, né, com os conteúdos. Iremos falar de alguns assuntos muito importantes, muito interessantes da disciplina, como já havia mencionado, né, de gestão de processos. Então, vamos lá, pessoal. Iremos falar hoje sobre a hierarquia, né, de processos. O que consiste a hierarquia de processos? Pessoal, os processos, ele compõem a estrutura organizacional, certo? E eles compõem essa estrutura organizacional através de uma hierarquia. A hierarquia do processo, ele é formado ali para classificar os processos de acordo ali com o grau de abrangência da organização. Os processos que são mais complexos de serem realizados, eles podem ser ali subdivididos, né, em subprocessos para facilitar ali as ações para que possa ser ocorrido de maneira eficiente. Em contrapartida, pessoal, quando o processo ele é mais simples, não há essa necessidade de estar subdividindo os processos. Alguns autores vêm falar isso, porque os processos eles são divididos ali em as atividades, e atividades ali são compostas em tarefas. Olhando aí, observando essas figuras que estão sendo apresentadas para vocês, nós temos aí essa hierarquia que demonstra como que funciona aí as divisões do processo dentro de uma organização. Nós temos aqui os macroprocessos, nós temos os processos, subprocessos, atividades e tarefas, e todas elas estão interligadas. Nós vamos entender um pouquinho esse conceito de cada uma delas agora mesmo. Se vocês forem observar, nós temos ali macroprocesso. Um macroprocesso nada mais é, gente, que aí uma divisão, né, de todo o processo. É uma parte que vai ser executada de todo o processo. E o macroprocesso, ele é um processo que geralmente envolve mais de uma função dentro da organização, cuja a principal ação de impacto vai ocorrer ali, né, nas demais funções que se compõem ali a organização. E isso dependendo também da complexidade do processo. E aí, dependendo dessa complexibilidade, eles podem ser divididos ainda em subprocessos. Então, nós temos um macroprocesso. Imagina aí um processo extremamente grande, complexo. Então, vamos dividir em várias partes, né? No processo 1, 2 e 3, para serem concluídos. Então, vamos dividir em várias partes. A primeira parte seria ali o macroprocesso. Dentro do macroprocesso, nós temos os subprocessos, certo? Ou seja, que são as pequenas divisões ali desse macroprocesso, que vão ter mais ali os objetivos específicos em apoio ao macroprocesso. Ele vai contribuir, né, para a missão ser realmente executada de maneira eficiente. Tá? De que forma? Organizando e seguindo todas essas linhas funcionais. O subprocesso, eles recebem as entradas, eles geram as saídas em um único departamento. Os subprocessos também podem ser divididos nas diversas atividades que compõem ali, e seja em um nível mais detalhado ou até mesmo em tarefas. Então, imagine que no macroprocesso 1, que é uma das ações que envolve todo esse processo, nós temos os subprocessos, que são alguns processos que vão ocorrer ali dentro, que quando concluída,
vai ser executado o macroprocesso, para ir para o próximo macroprocesso, e assim sucessivamente até que o processo seja concluído como um todo. E dentro dos subprocessos aí, né, nós temos então aí as atividades. Essas atividades que nada mais é, como o próprio nome já diz, aí ações, né, que são as ações principais que ocorrem aí dentro do processo, né? E ela representa essa decomposição do subprocesso. Então, são as atividades que vão ser executadas ali dentro para que realmente o subprocesso seja executado. Normalmente, ele representa ali essa lógica de regras, de negócio, nesse nível mais de detalhe, tá? E geralmente são desempenhadas aí por uma pessoa, por um setor, para produzir um resultado mais específico, tá? As atividades, elas constituem aí a maior parte dos fluxogramas. E as tarefas, como também é um nome bem intuitivo, né? A tarefa, elas são partes específicas ali de todo o trabalho, ou seja, é a menor parte do processo, né? São passos que são ali necessários para realizar essa atividade, né? E ela representa as ações operacionais de uma forma ali mais detalhada. Então, nós temos ali a tarefa 1, 2 e 3. Quando foi executada toda essa tarefa, nós temos aí a conclusão da atividade a ser executada. Quando essa atividade é executada, tudo finalizado, nós temos então um processo ali executado do macroprocesso. Executou todos os macroprocessos, nós então acabamos de executar também uma parte do macroprocesso. Executou todo o macroprocesso, nós temos a conclusão do processo geral como um todo. Então, percebe-se que na organização nós temos tudo isso, né, gente? Na organização, principalmente esses processos mais complexos, nós temos esses comportamentos, né, de diversas atividades acontecendo. E dentro de cada uma dessas atividades, nós temos também várias tarefas sendo executadas para que todo o processo ocorra de forma efetiva, que ocorra de forma significativa e alcance os resultados que foram esperados, não é mesmo? Então, nós temos aí essa definição importante, né, da hierarquia do processo e de como que funciona essa hierarquia, né, de processos. Então, partindo aqui para o próximo slide, nós vamos falar um pouco sobre o gerenciamento de processos de negócio. O que a gente tem que entender, né? O gerenciamento de processos, ele ajuda as empresas a identificarem aí a importância das estratégias que vão estar compostos ali os seus processos. E além disso, né, já de antemão, já tiram aí vantagens competitivas através disso, através desse gerenciamento, através dessa análise que vai ser executada. Então, essa é a oportunidade que as empresas podem ter aí uma oportunidade de identificar quais são as melhores estratégias a serem tomadas, como proporcionar tudo isso. E serve também para que o gestor possa ter ali uma facilidade, né, de encontrar oportunidades também de melhorias, tá, para determinado serviço que foi prestado, através ali de indicadores de resultados. Então, muitas vezes, ali, quando você faz esse gerenciamento efetivo do processo, né, o próprio gestor ele acaba identificando também processos de melhorias de alguma determinada parte ali de uma atividade que não foi executada de uma maneira correta, de uma maneira efetiva, para reduzir a questão também de erros e também de a gente encontrar essa melhoria e entregar ali uma atividade realmente efetiva para que possa alcançar os objetivos que foram elencados ali no planejamento estratégico. Então, é muito importante, né, o gerenciamento de processo trazer essa importância muito grande. Né? Ele ajuda as empresas a entender a importância da estratégia de seus processos e, além disso, traz uma oportunidade de obter ali vantagens competitivas, tá bom? Além ali de facilitar essa identificação e oportunidade de melhorias também no serviço ao cliente. Outra coisa muito interessante é que são utilizados também
métodos, técnicas e ferramentas que são importantíssimas, né, dentro de toda a gestão. Vale ressaltar também que esse gerenciamento de processo de negócios, ele traz essa união entre a tecnologia, entre a informação das atividades de negócio dentro da organização. Com o objetivo de quê, pessoal? Com o objetivo ali de sempre trazer a melhoria, trazendo a otimização, trazendo ali uma maneira de você também identificar ali os resultados, para que esses resultados, né, sejam alcançados de forma positiva e de forma efetiva também, né? Uma outra coisa muito interessante que os processos eles podem trazer, né, esse gerenciamento de processos eles trazem, é a questão também dessa oportunidade que tem de identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar também os processos, né, que estão ali dispostos, né, para serem executados. Então, por exemplo, você tem uma oportunidade de analisar os métodos, de utilizar métodos, técnicas, ferramentas para que seja possível essa identificação e esse redesenho para executar também todos os processos, para que seja possível trazer uma automatização desses processos para alcançar esses resultados, né? Resultados que sejam consistentes, resultados que sejam alinhados com objetivos estratégicos da organização, que possa envolver também os recursos humanos, as aplicações, os documentos e até mesmo outras fontes também de informação, que é muito importante para a organização, ter esse gerenciamento de forma efetiva, ter esse gerenciamento de uma maneira bem prática, sempre visando ali também no alcance dos objetivos. E alcançar os objetivos, pessoal, se a gente for analisar, não é uma tarefa muito fácil, porque envolve séries de desafios, né? Envolve séries de informações que devem ser trocadas, que devem ser avaliadas. Então é muito importante ter essa avaliação aí e também estar analisando os métodos, de estar analisando todas as oportunidades que possam oferecer, tudo bem? No gerenciamento de processos também, ele traz essa importância de ter uma visão mais ampla, né, do que está sendo produzido. Seja ele também um bem ou um serviço, né? Para quê? Para que se evite aí restringir ou até o único ponto ali de atividade que seja sendo executado. Então, ali é importante que haja essa avaliação, né, sinérgica dos processos, tanto entre as atividades e as ações, para que seja possível também termos esse resultado final de forma positiva, né, de trazer essa sinergia entre as atividades para alcançar esse resultado final. Então, o gerenciamento de processos, ele, né, se concentra ali em uma forma de processos de ponta a ponta, que vai fornecer ali o valor aos clientes, sendo um compromisso, né, com o valor do processo e do cliente para ter uma base aí bem sólida, né, alicerçada e de forma positiva. Então aqui a gente ressaltou essa questão da hierarquia dos processos e da importância de gerenciar os processos. Agora, pessoal, nós temos que nos atentar por dois conceitos muito importantes que pode trazer algumas confusões, que pode trazer algumas dúvidas sobre as similaridades e a diferença que pode existir entre esses termos dentro da gestão de processos, tá? Eu estou falando aqui, pessoal, do que é processos e do que é atividades. A gente não pode confundir esses dois conceitos, porque são conceitos totalmente diferentes. Olha só, vamos explicar um pouco mais para vocês. Para esclarecer a diferença aí entre os processos e atividades, a gente precisa ter em mente, pessoal, que um processo, pense bem,
Um processo ele é essa transformação, né, de uma entrada, certo? Através ali dos insumos, através ali do que foi entrado, e através de vai passar por um processo de transformação que vai gerar um resultado. Lembre-se lá do conceito ali, do que é o processo, lembra lá da definição? Então é isso, o processo ele tem essa característica de trazer esse processo de transformação de entradas e de insumos para gerar um resultado, certo? Então, e dentro de tudo isso, todo o processo, ele vai ter o que, pessoal? Ele vai ter atividades para ser feito. Então, assim, que vai corresponder também a parte de todo o trabalho que vai ser feito. E essas atividades geralmente é executada ali por uma pessoa, né? E já os processos, ele é algo que é composto por diversas tarefas, né, que são executadas por diversas pessoas ao mesmo tempo para chegar em um resultado, né? Então nós temos essas características. Então eu trago aqui para vocês, por exemplo, um exemplo para a gente olhar, para a gente trazer essa discussão. Veja bem, um atendimento de um chamado de cliente é um processo com múltiplas tarefas. Mesmo porque esse atendimento? Porque quando você vai fazer esse atendimento ao cliente, imagine aí num restaurante ou em qualquer outra área, várias, né, várias ações são tomadas para esse atendente, para esse atendimento acontecer, né, com o cliente, como por exemplo, a forma como você vai abordar o cliente, né, quais são os procedimentos, como que vai ser entregue esse produto. Então, para tudo isso é um processo. O atendimento, né, atender o chamado de um cliente já é um processo. O que vai ser as atividades? As atividades, né, são aí interdependentes, né, e vai trazer um resultado de quê? De atender o objetivo principais aí deste processo. Então, as atividades elas são interdependentes, ela vai envolver pessoas, vai envolver tecnologia, vai envolver informação e vai envolver essa questão do procedimento, tá? Então, de modo geral, o processo ele pode ser ele definido como um conjunto de atividades que vão ocorrer, né, sempre dentro de uma sequência, de maneira interdependente, envolvendo pessoas, tecnologia e tudo mais, como a gente havia sanado ali nas aulas, né, durante as aulas. E uma coisa interessante, né, a articulação tanto dos processos quanto da atividade, né, ela precisa correr de forma o quê, pessoal? Sempre organizada e estratégica, tá? Por quê? Organizada porque é um elemento, né, que complementa o outro dentro de um sistema lógico, sempre com sinergia, sempre lhe dando forças. E estratégica para que possa ser possível ele descobrir uma maneira, né, de gerenciar os negócios, né, para buscar melhorias, resultados, sempre ali visando também pela sintonia, sempre ali estando em sintonia também com o mercado, principalmente, pessoal, quando a gente fala aí de concorrência, quando tem muita concorrência, né, a gente tem que pensar em todo o processo e não somente naquilo ali que hoje grandes empresas procuram, né, que é pautar somente no preço, não. Vamos pensar também no processos, vamos pensar também em como que os processos podem ser executados e como nós podemos entregar algo de qualidade, como nós podemos entregar algo que seja realmente positivo, né, que traga algo que seja realmente inovador e que possa trazer, né, aspectos que possa complementar ali no negócio e trazer resultados específicos, né? Outras dúvidas que podem surgir também de questão de conceitos, quando a gente fala de processo, de atividade,
é também no quesito de gestão, né? Que a gente está tratando aqui sobre a gestão de processos, mas muitas vezes se confunde também com outros termos que a gente vai falar agora, que é sobre a gestão de projetos. Então, muitas vezes a gente tem isso, pessoal, dúvidas entre o que é gestão de processos e o que é também a gestão de processos. E não é muito raro, viu, as pessoas confundirem projetos com processos ou vice-versa, porque existe também algumas diferenças cruciais muito importantes nessas duas abordagens. Mas de antemão, o que eu quero tratar para vocês, para que vocês anotem no seu caderno, é que o que é a diferença mais marcante entre esses dois conceitos aí é que projetos eles são mais limitados nos tempos. Eles visam ali, pessoal, obter um resultado único, né? Diferente de tudo que já foi feito até então. Já os processos, eles têm essas características de mais de atividade continuada, sabe? De sempre produzir os mesmos resultados. Então, a gente pode trazer essa definição aí de que o gerenciamento o gerenciamento da produção é uma atividade que vai envolver rotina, enquanto o gerenciamento de projetos, por exemplo, apresenta sempre variáveis, né, de modo geral. Mas para ficar mais claro, para a gente entender esses conceitos, a gente trazer um entendimento mais claro, eu trago aqui para vocês, aqui no próximo slide, um quadro comparativo sobre esses dois aspectos, né, para ficar melhor. E trazer um exemplo também mais clássico e mais claro para vocês. Olha só, nós temos ali um quadro explicando o que é processos e o que é projetos, tá? Processos, ele é um conjunto de atividades com uma ou mais objetivos, enquanto o projeto ali é esse esforço temporário, né, para entregar um resultado exclusivo. Outra característica importante a ser discutida é que o processos, ele é um esforço contínuo, estável, repetitivo e sempre consistente, enquanto que na gestão de processos, ele é um esforço mais temporário, né, mais único. Outra característica muito importante é que os processos podem ocorrer ali em qualquer tempo, né? Bastando que um gatilho dispare, por exemplo. Já o projeto, ele tem início e fim bem definidos e planejados, e são ali, né, finalizados quando os objetivos são atingidos, tá? Em quesito de abordagem, gente, o processo, ele tem abordagem para identificar, para desenhar, para executar, para documentar, medir, né, para alcançar esses objetivos, enquanto os projetos ali, eles têm a aplicação dos conhecimentos, habilidades, ferramentas, técnicas, com esse objetivo aí de atender os requisitos do projeto, tá? Outra característica, né, é que o processo se caracteriza pela repetição, né, da ocorrência, podendo ali existir várias instâncias de processos, enquanto o projeto ele tem ali essa característica de desenvolvimento de algo único, né? No quesito de gestor, né, da pessoa responsável ali pelo monitoramento, pela administração ali dos processos e projetos, nos processos o gestor ele é responsável pelo desenho, né, pela performance, pelo suporte, pela defesa do processo, enquanto no projeto o gestor ali ele é responsável para cumprir os objetivos do projeto, né? E por fim, outra característica não menos importante, para falar só na questão de estrutura mesmo, que dentro desses dois conceitos nós temos aí o famoso escritório de processos, escritório de projetos. Como é que funciona ali, né? O escritório de processos, ele é o guardião dos modelos de padrões e promove melhorias nos processos.
enquanto no projeto, o escritório de projetos centraliza-se e coordena o gerenciamento de projetos. É mais nessa questão ali de como que funciona ali a gestão de projetos e como ela se comporta no meio. Para ficar mais claro e para exemplificar melhor, vamos analisar, por exemplo, uma montadora de automóveis, por exemplo. Qual é o objetivo, né, dessa montadora de automóvel? Ele tem o objetivo de produzir, né, além de produzir, vender carros. Para que isso aconteça, existe toda uma estrutura de gerenciamento, né, tanto da rotina, né, tanto da produção e até mesmo a venda. Então, nesse exemplo que a gente está utilizando, por exemplo, o lançamento de um novo modelo, para isso seria o que? Um projeto, né? Pois vai existir uma data para lançamento que deve ser cumprida, também a necessidade de criar algo novo, né? Ou seja, um modelo novo, algo diferente do que está previsto, né? E a produção tem que ser também contínua, né? Esse novo modelo para venda de uma produção diferente. E o avanço, né? E avançando ali o entendimento, a gente pode dizer sobre as principais semelhanças entre as duas estruturas de processo e projeto. A gente pode perceber que ambas possuem atividades semelhantes, tanto no projetos quanto no processos. Contudo, elas aplicadas sobre objetos que são diferentes, certo? Enquanto os processos ele tem essa questão de você envolver treinamento, por exemplo, das pessoas, os projetos eles promovem treinamentos das práticas, mais focado nas práticas, né? Os processos eles têm a característica de ser guardiões da metodologia, de regras, enquanto no projeto eles focam mais nos padrões, né, dos projetos a serem desenvolvidos. Além disso, por exemplo, processos eles têm essa questão de registrar documentação, avaliação de melhorias, e os processos é mais nas documentações relacionadas às práticas, né? Sempre focado nessa questão de prática, sempre focado nessa questão de como fazer a coisa, né? Além disso, né, os processos eles têm de avaliar, gerir o portfólio de processos, né, enquanto em sua governança, enquanto os projetos eles apoiam os gestores, né, no projeto, no acompanhamento, na avaliação desse projeto. O processo ele realiza a interlocução, né, entre os gerentes de processos, tanto da administração e demais áreas, enquanto os projetos estão mais interligados ali com os gerentes de projetos, né? E a gente tem aí, enfim, assim, também processos que eles estão integrados com vários gestores do processo e de projetos, é mais voltado na questão de projetos. Por que eu estou trazendo, pessoal, essa diferença de gestão de processos para o projeto? Porque muitas vezes em concurso público cai a diferença entre os dois, né? Muitas vezes no dia a dia, no conceito, na contextualização, temos essa dificuldade, temos essas divergências, mas aqui fica bem claro para que vocês possam entender. Então, só para resumir geral para vocês, a gente tem aqui que os processos, né, eles têm várias atividades, múltiplas atividades, foca no redesenho, na melhoria, no desempenho, ele pode acontecer em qualquer momento, né, além de tudo, né, ele está mais ligado ali também, que pode acontecer em várias instâncias simultaneamente. Já o processo, ele é algo que tem um prazo para acontecer, para entregar um objetivo também de ser executado. Tem esse preso pelos métodos, pelas habilidades e técnicas, né? E é algo único. Por exemplo,
como que funciona a gestão de projetos? A gestão de projetos, ele vai organizar o projeto de construção de uma ciclovia, de uma construção de alguma coisa, ou para entregar alguma coisa, né? Algum serviço também, né? Um projeto de viagem, um exemplo. Já nos processos, quais são os processos para produzir determinado produto? Né? Quais são os processos de atendimento? Quais são os processos, né, para você trabalhar a experiência e expectativa do cliente? Consegue compreender? Então temos todas essas diferenças e que é muito importante a gente discutir mesmo para que não haja dúvidas e que fique bem claro, né, essas questões, para que quando você for cair ali em concursos públicos já fique muito fácil para vocês entenderem, tá? Vamos falar agora um próximo tópico muito importante também, né? Nós iremos falar um pouco, pessoal, sobre a questão, né, da modelagem de negócio dentro das organizações, né, como funciona e como que isso pode ser algo, né, positivo e como é que se organiza, né, entre eles. Então, o que a gente tem que entender, né? Vou fazer uma breve introdução para vocês sobre esse tópico. A modelagem de negócio, ela é uma metodologia, pessoal, que possibilita, né, inclusive mais à frente a gente vai falar mais detalhado sobre modelagem de negócios dentro da gestão de processos, a gente vai trazer algumas questões muito importantes lá na frente, algumas ferramentas, a gente vai ver mais detalhado sobre isso. A modelagem de negócio, ela é uma metodologia que vai possibilitar, né, aos profissionais das empresas uma visão sobre, de fato, o que está acontecendo, tá, pessoal? O que está acontecendo? Então, através disso, as pessoas elas vão ampliar, né, as perspectivas, né, sobre os seus trabalhos e como vão contribuir para o processo e para o resultado possa ser entregue aos clientes, ou seja, a gente vai conseguir ver, ampliar a perspectiva dos funcionários para os seus papéis, são ali concebidos, e além disso possa conhecer o fluxo do trabalho, né, como um todo, e não somente ali delimitando em algumas rotinas diárias, né. Os processos também nas organizações eles podem ser classificados de algumas formas bem interessantes que a gente vai falar mais na frente como que pode ser classificado aqui no próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Então nós temos algumas classificações, né, de processos, né. Então, gente, os processos nas organizações eles podem ser classificados ali de algumas formas. Nós temos as internas, né, os processos internos. O que significa processos internos? É quando eles têm inícios, né, e são executados e terminam dentro, né, da mesma empresa. Então, ela começa e termina ali dentro da mesma empresa. E nós temos também os processos externos, que envolvem a questão de empresas diferentes. Os processos também eles podem ser interorganizacionais, que vai envolver todas as diferentes empresas ali se unindo, esses processos de várias empresas diferentes, inclusive, pessoal, as empresas até mesmo de diferentes nichos de mercados, que podem estar se relacionando, né? Elas podem ser também ocorrer ali de forma bem eficaz. Então, os processos eles podem também ser ou intra-organizacional também, quando envolvem empresas diferentes para a sua realização, e os processos empresariais. Os processos empresariais eles também podem ser horizontais e verticais. Horizontais, né, tem uma estrutura vertical da empresa,
E as verticais elas são alinhadas também nesse mesmo sentido. A gente vai entender melhor na próxima aula. E uma característica importante do processo é ele ser interdependente no sentido de departamento. Ela é interdepartamental. Por quê? Embora alguns processos eles sejam também realizados dentro de uma mesma unidade funcional, dentro de um mesmo departamento, eles podem acontecer em diferentes áreas da empresa, em diferentes departamentos, especialmente se for um processo ali de negócio. Então, eles não têm essas fronteiras funcionais, como a gente chama. Então, é por isso mesmo que são conhecidos, né, como processos que têm essas características de ser, né, transversais e tudo muito mais. É o que a gente vai explicar melhor aqui nesses próprios slides, explicando sobre as características, né, dos processos. As características dos processos. O que são essas características dos processos? Elas estão, como eu já mencionei, elas são interdepartamentais, complicada a palavra, né? Podem ter essas características, porque elas atravessam ali as fronteiras funcionais, ou seja, elas não ficam só ali, gente, num departamento. Por exemplo, o processo de departamento de compras, ela não vai ficar só ali no departamento de compras. Ela não vai, um processo que está no departamento de atendimento a clientes, ela não pode só ficar ali. Ela também pode ter essa característica de estar, por exemplo, o processo de atendimento ao cliente está totalmente interligado com o departamento financeiro, por exemplo, porque se o atendimento um atendimento positivo vai gerar uma receita que vai ser refletido lá nas finanças, né? Uma coisa interessante também, que elas possam ser horizontais, né, que vai se desenvolver totalmente ortogonalmente da estrutura vertical. A gente vai explicar nas próximas aulas, a gente vai entender melhor. Elas têm clientes, né, atende a necessidade dos clientes, tanto internos ou externos, né, a empresa, porque a empresa é totalmente dinâmica, que é outra característica, né, que ela é bem dinâmica, porque ela pode ser mudada com o tempo. Então, novos componentes vão sendo adicionados, novas coisas vão surgindo, novas tecnologias, e aí os processos vão se adaptando à medida que o ambiente também vai mudando, né? E as empresas, elas crescem, né? Os conhecimentos vão também crescendo, vão se especializando, vão se desenvolvendo, e o funcionamento vai cada vez mais evoluindo e melhorando, né? E o funcionamento do processo ele precisa então ser adaptado, né, a essas mudanças do ambiente. Por isso que tem essa característica de serem dinâmicas, né, de serem realmente de forma, né, de adaptar, né, as mudanças, de forma de ser adaptáveis a mudanças, né, as novas perspectivas e as novas tecnologias que vão surgindo. Tudo bem? Outro contexto muito interessante que agora a gente vai falar é sobre a gestão por processo, né? Tem a gestão de processo e a gestão por processo. É a gestão que ela acontece a partir do processo, né? E a gente pensa assim que a busca por soluções eficazes sempre levou a empresa a rever suas estruturas organizacionais, buscando ali não mais permitir somente ali agrupamento de atividades em torno das áreas ali específicas de cada setor, mas também focada na perspectiva do cliente, né? Que é muito importante, né? O cliente ele é importantíssimo para a empresa e não obstantemente também para os processos que ele compõem a organização. Então, para se posicionar de maneira competitiva no mercado, as organizações elas precisam aí desenvolver, né, elas precisam ali desenvolver uma estrutura, e essa estrutura ela acontece por meio do que? Dos processos.
que vai permitir acompanhar outros padrões de organizações que já existem. Então, a gestão de processos, ela consiste essencialmente, né, em uma queda desse paradigma funcional, que vai propor ali essa visão mais interfuncional, ou seja, que ocorre além, vamos dizer, das quatro paredes da função ali que a pessoa vai fazer. Os processos eles podem ser geridos ali de forma a eliminar, né, os conflitos internos, né, que possam ocorrer. Então, a visão por processos, né, ela procura ali entender o seguinte questionamento, né, o que precisa ser feito e como eu vou fazer. Então, sabe, esse questionamento, então, a visão e o processo busca responder essa problemática. Então, as tarefas, elas são definidas exclusivamente em função dos departamentos da organização. E ao decidir, né, o que precisa ser feito, primeiramente, tem que se colocar em mente o quê? As atividades que vão trazer mais valor para a organização, sem se preocupar, gente, aqui no início, com qual departamento que vai fazer cada coisa. Vamos primeiro pensar ali em quais atividades que vai agregar valor para o processo, para depois realocar e redesenhar esse processo, né? Então, assim, às vezes há casos aí que um processo ele pode cruzar departamentos, pode solicitar serviços. Isso quem vai nos dizer é um autor muito conhecido, que é o Baldão. Lá em 2007 ele vem falando sobre isso, sobre os processos eles também cruzarem serviços, né, de diferentes situações, né, e de forma, né, interligada também ao mesmo tempo. E a gestão de processos, ela propõe ali, né, intervir essa lógica de gestão, focando ali na cadeia de agregação de valor, né, sempre lembrando, né, esse valor, né, que é interdepartamental, tá? Onde os interesses ali dos processos realmente trazer a gestão significativa, trazendo ali um valor, né, e esse agregar de valor de forma eficaz, né, de forma positiva. Então, a gente vai falar um pouquinho mais à tarde, mais sobre esse assunto, né, nas próximas aulas, também aprofundando esse processo muito interessante, né. E a gestão de processo aí, ela pode ser aplicada também com rigor cada vez maior ali para otimizar o negócio mesmo, né? As operações, para trazer também ali uma vantagem competitiva também para os processos, né? Para organizações desses processos, né? Com os objetivos que têm que ser estruturados e elencados, né? E olha só que interessante, né? Temos alguns princípios muito importantes a serem abordados, né? Os princípios que são fundamentais, que têm as características da gestão de processo, e um dos exemplos delas, né, vou citar alguns aqui para não delongar muito a aula, é que a organização ela está em torno de processos chaves multifuncionais, né, em vez de somente tarefas em uma única função, né, faça com que times, né, represente o alicerce, não somente o indivíduo, é uma coisa individualizada. A operação é de forma integrada, e os clientes, com fornecedores. Então, tem essas características bem positivas. E aí, eu trago aqui um questionamento, né, sobre a questão da importância dos processos, né? Qual é a importância da gestão de processo e o que pode trazer de importante, e também até mesmo os impactos, né, que a gente vai falar no próximo slide sobre o impacto.
Mas qual é a importância da gestão por processos? Pessoal, olha só, quando uma empresa ela trabalha fundamentada em departamentos, né, os conflitos eles podem surgir, né, as divergências, às vezes até mesmo as ideias ali que são comunicadas. Então, às vezes cada função, cada setor, cada área vai possuir uma visão de como que deve proceder determinado processo. E quando a gente ocorre isso, quando cada processo ele tem uma visão da coisa, quando ele enxerga de uma forma isolada da organização, a tendência é que as negociações ali de melhorar pode afetar até mesmo de maneira negativa ali os departamentos. Então, na gestão por processos, os processos e a necessidade dos clientes são tratadas pelos agentes ali que vão compor processos, né? Ou seja, dono do processo, que tem por responsabilidade o que é acompanhar o desempenho, a execução, as atividades e gerar valor, né? Então, com o crescimento das organizações, crescem também ali as tarefas, crescem também as contribuições de cada colaborador, né, da empresa. E então, é aí que as organizações necessitam ali de ter definida a forma de como as tarefas têm que ser organizadas. Então, é importantíssimo, né, que os processos façam parte, porque a gestão do processo ela vai entrar nisso para diminuir até mesmo essa divergências que podem surgir. Então, primeiramente, ela está focada, né, na necessidade do cliente, traz essa responsabilidade do dono do processo por desempenho e execução. Outra questão muito importante, traz a fluidez, independente das barreiras que o departamento, que uma função pode trazer, né? Outra coisa importante é que os processos, ele vai criar eficiências, né, de forma contínua, né, que auxilia a organização para aperfeiçoar de forma rápida os problemas, né, e todos os processos produtivos. Então, quando a organização está bem estruturada, os processos eles ficam mais claros, eles ficam mais objetivos, eles conseguem ali, oferecer e produzir produtos mais assertivos, né? E assim, pessoal, assegurar que esses processos sejam executados de formas bem claras e também consistentes, ela é muito importante para que a organização ela possa atingir as suas metas e alcançar os seus objetivos, né? E você ter essa análise dos processos, ele traz algumas vantagens muito importantes e vantagens essas que podem trazer impactos, né, na gestão de processos. Então, a gestão de processos ela vai se basear nesses elementos básicos que compõem dentro do processo, como as tarefas que vão ser realizadas, as entregas, né, que serão produzidas dentro desses processos, e a adoção da gestão por processos na gestão, ela vai reforçar a importância dos papéis, né, que estão ali sendo ligados dentro de cada processo, né? E iremos também aqui falar dos impactos, né, dessa gestão por processo. Quais são os impactos que podem trazer, quais são as vantagens, né? Eu elenquei que são vários impactos positivos que pode ser ocorridos. Eu trouxe os dois aqui principais, né, que pode ocasionar. A primeira delas é a redução de custo, né, que vai ser uma consequência quando você tem um gerenciamento positivo de processos, né, de um processo bem mapeado, bem desenhado. Esse enfoque ele é muito importante para as organizações, né? Porque a pressão, né, que a organização tem de redução de custos às vezes pode ser grande, principalmente em momentos de crise, né?
né, pessoal? Então, enquanto mais for adequado otimizar essas atividades para alcançar melhorias, melhor será a capacidade, o tempo de respostas e a qualidade dos produtos e serviços. Outra questão é o corte linear de custo, né? Ou seja, quando é pedido para reduzir o custo, o corte ele é linear, ou seja, é estabelecido ali um potencial, um percentual para que todos os setores cumpram esse percentual de corte e os procedimentos permanecem suas sem alterações, né? Vão correndo ali de forma sem nenhuma alteração. E quais são as vantagens da gestão, né, por processos dentro da organização? São várias, e de modo geral, uma administração que ela é processada por processos, ela permite compreender, né, de fato, como os produtos e serviços vão ser criados na organização, à medida que claramente os problemas vão surgindo, né? Às vezes, aqueles problemas que é difícil, né, de a gente detectar, difícil de analisar, através da gestão de processos, é bem produtivo, né, e traz algumas vantagens bem significativas. São várias as vantagens, então vou citar alguns aqui, né, que é muito importante para a nossa discussão, para a nossa compreensão, para que seja bem claro ali de entender. Eu vou citar alguns aqui, porque traz benefícios positivos. Algum deles como já foi citado, a questão da redução de custo, o aumento de qualidade do trabalho desenvolvido, o aumento da eficiência e da eficácia interna, né? Não sei se vocês lembram, né? Na disciplina de Teoria Geral de Administração, aborda assim, né, o que é eficiência e eficácia. No fundamento de administração é o que é eficiência e eficácia. Então, isso entra também, né, trazer essa eficiência e eficácia, né, da organização. Além disso, auxilia a manter também o foco no processos, além de várias outras, né, várias outras vantagens, como, por exemplo, né, ela melhora a coordenação do trabalho, a gente tem uma organização aqui com foco, que está direcionada aos clientes, né? Melhora também o gerenciamento, né, de todos os setores, né, porque os setores, né, podem ser interrelacionados, promove também essa visão sistêmica para você conseguir resolver os problemas, para você conseguir ter uma visão mais efetiva de como executar as ações. Além disso, auxilia a manter o foco nos processos. Tá? Além de várias outras vantagens, a própria organização ela pode também conquistar benefícios, como, por exemplo, a identificação de pontos críticos, né? Aquele ponto total ali, específico, que precisa ser melhorado, que precisa ser trabalhado, né? Que precisa acontecer de forma ágil, de forma realmente positiva, né? E a gestão, que é quando ela é focada dentro, né, dos processos organizacionais, quando ela é focada ali nos processos, ela proporciona aí também, né, para que as empresas elas possam aprender a lidar de maneira também eficaz com outros problemas internos que possam acontecer ali e adotar até mesmo uma gestão diferente ali dentro, né? Não só uma postura, mas uma gestão até mesmo diferente. Então, a gestão de processo, ela traz esses benefícios para empresas, também traz benefícios também para os funcionários, né? Além de trazer essa otimização, né, dos processos organizacionais, e que pode ser ali o estímulo, né, bem profissional da empresa. E eles passam, né, a compreender como, né, contribui para que todo o processo, né, de fazer parte ali, ter uma visão de todo esse contexto, né, de todas as atividades,
E para que todos os integrantes ali dentro desse processo, eles se sintam, né, participativos, se sintam dentro da empresa, se sintam totalmente ali parte do processo, parte interina, parte que realmente possa se sentir positivo. Então, pessoal, a gente abordou esses tópicos muito importantes, tópicos introdutórios, para a gente entender o que é processos, quais são suas vantagens e desvantagens, né? O que é uma atividade, o que é um processo, como que é a hierarquia de processos, o que é um subprocesso, atividades, macroprocessos. Então, todo esse contexto é muito importante para a gente entender, de fato, primeiro esse universo do que é processos, para a gente ver na prática como que isso funciona e como a gestão de processos ela é importante para a organização. Além disso, né, entender os objetivos que se propõe a gestão de processos, quais são, né, os benefícios que podem trazer e os impactos do mesmo. Mas, ao decorrer das nossas aulas, a gente vai discutindo, vamos aprendendo e ver como que funcionam na prática, através da atividade prática, através das participações do fórum de discussão e através também ali dessas aulas, né, que são gravadas para que vocês possam ter um know-how das ideias apresentadas. Pesquisem por artigos, pesquisem por materiais para complementar ali o conhecimento, para que fique bem claro e cada vez mais também produtivo e efetivo as nossas aulas, tudo bem? Então, no mais é isso. Nas aulas posteriores, a gente vai continuar falando um pouco mais nas próximas partes aí da aula, tudo bem? Então, qualquer dúvida, vocês podem seguir à disposição, seguimos à disposição. E aí, nas outras partes, né, dessas aulas, a gente vai falar dos contextos aí importantes, né, que compõem aí a gestão de processos e como que podemos interagir com o mesmo, tá? E como, né, a gestão de processos ela pode ser também efetiva e acontecer de forma importante para a organização, né? Qualquer dúvida, seguimos à disposição.